Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Ranulfo Júnior e esse é o Manual do Enem. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui os meus números de acertos que eu fiz no Enem 2022. Sim, eu não sou normal, eu fiz o Enem 2022. Como vocês sabem, eu já faço medicina, cheguei da aula agora, tô até com a camisa aqui do curso. E no vídeo de hoje eu vou dividir em duas etapas. Primeiro eu vou falar minha opinião sobre a prova, o que é que eu achei, por que eu fiz essa prova. E logo depois eu volto aqui mostrando os meus acertos. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos analisar área por área. Redação eu achei que foi bem tranquilo, né? É um tema já muito batido, a galera fala muito nos cursinhos. Era um tema que era tranquilo de falar. Você poderia ter a dificuldade de direcionamento, você podia atacar muitos pontos, né? Mas, enfim, é melhor poder falar de muitos pontos do que não poder falar de nenhum ponto, ou seja, não lembrar. Linguagens. Linguagens eu achei uma prova bem difícil, tá? Bem difícil, talvez aí uma das mais difíceis dos últimos anos. E essa tendência do Enem de cobrar, principalmente no primeiro dia, dificultar o primeiro dia, tem sido uma tendência, desde o ex-ministro Abraham Weintraub, que ele já falava que queria aumentar ali a dificuldade de leitura e compreensão de texto, tá? Então eu achei uma prova difícil. Humanas, eu também achei difícil, tá? Mais difícil do que o ano passado. Claro, tinha muitas questões ali que quem estudou ia se dar bem. Galera, no fundo, o pessoal aqui de casa está assistindo o jogo da Copa, então eu não ligo muito pra isso. Matemática. No segundo dia, eu fui pra fazer só matemática, mas acabei fazendo a outra prova também. O que foi que eu achei da prova de matemática? Ela não tava difícil, no sentido que, meu Deus, estava impossível. Tava uma prova padrão de matemática do Enem. O que é que acontece? Tinha muitas questões chatinhas, sabe? Então você perdia mais tempo. Então a principal diferença desse Enem para os outros Enems, que eu acho, é que o X ele não estava só na dificuldade, estava na administração do tempo. Então o aluno tinha que manjar muito de administração de tempo de prova. Então acho que isso acabou prejudicando. E naturezas, eu também achei naturezas muito difícil, tá? Eu achei que foi inclusive mais difícil que 2017, na minha opinião. Tinha questões muito difíceis ali, tá? Bem, dito isso, por que eu fui fazer o Enem? Galera, eu sempre quis saber como é que é fazer o Enem sem ansiedade, sem pressão nenhuma. Porque eu sempre me dei muito bem nos simulados. Eu fazia 150, 155 acertos nos simulados, ia muito bem. Só que quando chegava lá no dia, eu sempre tive um problema de ansiedade para a prova. E esse ano eu não tive. Eu já estava no curso que eu queria. Então eu pensei, cara, eu vou lá para tentar fazer o máximo em linguagens, que é uma área que eu estudo muito, eu dou aula. Para vocês terem uma noção, eu dou aula no cursinho aqui da minha cidade, só de linguagens, com o meu método de estudos, tá? Que inclusive saí no G1 por causa disso. E também fazer matemática, que era uma outra prova que eu gostava muito, só que eu não tinha muito tempo de fazer e a ansiedade acabava me atrapalhando. Então vamos lá, sem delongas, agora falar das minhas quantidades de acertos. Seguinte, em linguagens, no primeiro dia, eu fiz só linguagem. Eu fiz linguagem bem lentamente, assim, sabe, bem detalhado, e eu consegui fazer 40 acertos em linguagens. Então, pela primeira vez eu consegui fazer aquilo que eu já fazia nos simulados, tá? Então, cara, tô muito realizado de ter feito isso. Em contrapartida, eu não tive muito tempo para fazer humanas, então eu caí meus acertos em humanas, tá? Eu fiz 36 acertos. Ano passado eu tinha feito 41, só que eu tinha passado mais rápido no gabarito, então 40. Então 40 em linguagens e 36 em humanas, tá? Então melhorei aí no meu primeiro dia também, né? Claro, sem ansiedade, sem nada. Eu consegui ali chegar próximo do que eu fazia nos simulados. Tem alguns erros ali, alguns erros aqui, que foi besteira. No segundo dia, eu também fui para fazer só uma prova. Eu fui para fazer só matemática, tá? Então, mas acabei fazendo natureza porque me sobrou tempo. Então, matemática, eu tava ali com aquela vontade de fazer 40 mais, que eu fazia já no simulado, já cheguei a fazer 42 simulados, mas não consegui. A prova estava mesmo muito difícil. Mas superei, foi a minha maior quantidade de acertos em Enems, eu consegui fazer 38 questões em matemática, tá? Então, muito bom também. E em natureza, galera, eu não tive muito tempo para natureza, tá? Meu objetivo era matemática. Então, eu não consegui fazer o que eu gostaria de fazer, o que eu faço em simulados de natureza, mas ainda assim
chegou a ser uma questão a mais do que o ano passado, então eu fiz 32 de matemática. Galera, eu acho que essa foi minha despedida do Enem, tá? Tô cansado. Eu fui fazer a prova domingo e eu tinha que fazer o trabalho da faculdade, então eu acho que essa foi minha despedida do Enem, mas não vou deixar de falar sobre o Enem aqui, o canal existe por isso, tá? O nome é Manual do Enem. Eu vou continuar trazendo dica pra vocês, inclusive, essa questão aqui de espanhol do primeiro dia, quem segue lá no Instagram sabe que eu falei o macete pra acertar essa questão aqui sem nem precisar ler o texto. Foi essa questão aqui, galera. Essa questão aqui, ó, do caracol, tá? Que tinha que falar sobre cultura, né? Eu falava que a palavra-chave tinha que falar sobre cultura, diversidade linguística ou cultural, tá? Questão de habilidade 8. Eu respondi ela, não sabia o que estava escrito, mas como eu sei esse macete, né? Acho que eu criei esse macete, então respondi certo. Galera, então no mais, fico por aqui. Eu acho sim que esse ano vai ter uma queda do número de acertos, mesmo eu tendo melhorado, tá? Eu fui fazer sem pressão, eu fui fazer sem ansiedade, então eu já ia bem nesse simulado. Então foi a primeira vez que eu consegui fazer sem ansiedade. Então quem me conhece sabe, eu tenho um problema sério com ansiedade na hora da prova. Então foi isso. No mais, fico por aqui e, cara, você nem cansou. Então agora eu recomendo que vocês se tranquilizem um pouco e volte a estudar aí já em dezembro, né, ou janeiro, você que sabe. Então no mais, fico por aqui, valeu, é só o começo.